Deixa eu convidar você a abaixar sua cabeça, vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos pelo teu bom cuidado sobre cada um de nós. Te agradecemos, Pai Santo, porque a despeito de um dia tão laborioso, de um dia com tantos desafios, de um dia com tantas lutas, notícias boas e outras nem tão boas assim, cá estamos nós na tua casa e o nosso coração se alegra em vermos o nosso irmão e contemplarmos a tua face. Te agradecemos, Pai Santo, pela família que o Senhor nos deu. Talvez ainda não seja a família ideal, mas é a nossa família, é a nossa herança, é o nosso presente, também é o nosso ministério. Que o Senhor nos ajude a sermos bênção na nossa casa, de tal maneira que possa cumprir em nós, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esta é a oração que eu te faço, Pai eterno, e a faço no temor do Calvário, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu tenho um prazer sempre, prazer sempre renovado, prazer sempre grande estar com os irmãos. E eu agradeço ao Senhor o privilégio que nos dá de estarmos juntos nesta noite. Eu estou virando, e hoje eu ouvi uma irmã muito carinhosamente me dizer isso. Ela disse: eu só vejo o Senhor de ano em ano no congresso da família. Bom, é melhor fazer 2 congressos num ano, para aparecer mais vezes, para estar com os irmãos. Mas brincadeiras à parte, de novo eu digo que é um prazer muito grande estar com esta igreja, a quem e por quem temos carinho enorme. Até porque tem muitas pessoas aqui que fazem parte de um círculo muito especial, muito íntimo. E a gente agradece por essa oportunidade. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje pode ser até que ele se encaixe na nossa proposta, e em verdade o faz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa é o tema, e eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas ele me sobreveio já há algum tempo, e me lembro que talvez 1 ano ou 2 anos, não me recordo muito bem, no congresso dos Gideões Internacionais, eu falei sobre família, e esse tema me sobreveio fortemente à mente e ao coração. Desde então, eu tenho renovado a minha fé e o meu caminhar como pai de família, baseado nesta premissa. Talvez, e só talvez por isso, me sinta desafiado nesta noite a usar essas mesmas insinuações e compartilhar com os irmãos dessas verdades que têm alimentado a minha alma. Tem talvez umas 3 semanas, não sei se chega a 1 mês, eu realizei, junto com um Gideon, um culto em que ele disse assim: pastor, eu queria que o senhor fosse fazer um culto na minha casa. Eu disse: tá, a gente faz. Mas ele me disse: é o seguinte, eu tenho os 2 filhos, são todos da nossa igreja, eles se casaram, saíram, e eu queria fazer o culto do ninho vazio. Aí eu disse: Deus me livre, eu vou lá para a tua casa agradecer porque teus filhos casaram e foram embora. Ele disse: o senhor não entendeu. E disse isso mesmo para ele: Deus me livre, do jeito que eu gosto dos meninos. Ele disse: não, pastor, vou te explicar. Os meus 2 filhos foram criados no Evangelho, cresceram no Evangelho, casaram-se com meninas crentes em Jesus Cristo, estão firmes no Evangelho, e eu quero agradecer a Deus, porque os meus filhos continuam firmes no Senhor. E eu fui fazer o culto do ninho vazio, e foi uma experiência fabulosa, mas foi outra experiência que mexeu muito com o coração, porque eu fiquei imaginando na minha igreja quantos outros casais poderiam
se dar ao luxo e ao privilégio de fazer o culto do ninho vazio, de filhos que foram criados no Evangelho, cresceram no Evangelho, casaram-se no Evangelho e permanecem firmes no Evangelho. É um privilégio enorme, porque muitos de nós, a maioria de nós, muitos de nós e a maioria de nós tem padecido, sofrido, lamentado as escolhas e os descaminhos dos nossos filhos e tem chorado por não os vermos mais tão envolvidos no reino como alimentávamos no nosso coração. Quero convidar você a abrir. Muito obrigado, meu irmão. Irmã diácono? Não é não? É servo, né? Graças a Deus. Os irmãos, abram comigo o livro de Deuteronômio. Muito obrigado, querida. Deuteronômio, capítulo de número 6. E sei que esta é uma passagem demasiado conhecida dos irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículo de número 1 até o versículo de número 9. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Mandamentos, estatutos e juízos. Cada um tem um peso na fala do escritor veterotestamentário, e eles cumprem uma finalidade específica de demonstrar a seriedade e a profundidade daquilo que a partir de então seria dito. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, 3 gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo de número 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Versículo 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos recitar juntos? Por conta desta convicção, ele diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Delas as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta passagem é belíssima, e ela foi escrita. E no contexto em que ela foi escrita, foi quando o povo de Deus, depois de ter atravessado todas as experiências, todos os rios, lagos e pontes, se depara agora com Canaã, e teriam que se fixar numa nova terra, que não estava vazia, que tinha outros povos, que tinha outras verdades, uma região onde havia outros princípios, outros deuses, outras convicções religiosas, um lugar onde havia outros entretenimentos, outros caminhos e descaminhos, um lugar onde a nação judaica, presta bem atenção que eu vou lhe dizer, estaria exposta e estaria susceptível às fragilizações de um convívio com uma nação que estava forte, que era a nação dos cananeus, naquela região, e queria influenciá-lo nessa nova vida. O povo de Deus, durante 40 anos, se acostumou a receber da parte de Deus, de uma maneira maravilhosa, a receber da parte de Deus o suprimento de que eles precisavam para viver.
O maior de todos os milagres e o mais longo de todos eles foi exatamente os 40 anos no deserto, em que não lhes faltou absolutamente nada. É tão impressionante o registro bíblico que o escritor sagrado chega a dizer que nem mesmo roupa ou calçado faltou àquela nação, cujos autores chegam a dizer que entre 2 a 4 milhões de pessoas que caminhavam pelo deserto, nunca lhes faltou alimento, nunca lhes faltou vestes, nunca lhes faltou calçado, e a Bíblia é explícita em descrever em detalhes que estas coisas não faltaram a ninguém. Ninguém teve falta, tinha com o que reclamar a Deus por conta disso. Deus buscava satisfazer as necessidades essenciais, as necessidades básicas de uma nação, para que aquela nação entendesse que eles não caminhavam sozinhos, que a despeito de todas as dificuldades pelo caminho que eles estavam encontrando e as necessidades que eles iriam encontrar, havia um Deus que supriria todas as suas necessidades. Deus não faz milagre para exibição. Deus não faz milagre para demonstrar o quanto Ele é poderoso. Deus não entra em crise egóica. Deus não tem problemas com o ego dele. Deus não precisa de bajulação. Ele mesmo nem depende da gente, somos nós que dependemos dele. E tudo que nós fazemos achando que estamos fazendo para ele, em verdade estamos fazendo para nós mesmos, para o nosso crescimento. Então, Deus não precisava de nenhuma dessas coisas, mas ele queria uma nação que aprendesse pela sua própria experiência que Deus é Deus. Assim como você passa por experiências tão difíceis, apenas porque Deus quer que você entenda que você não está só, que você tem um Deus. As dificuldades que a gente passa, elas não são absolutamente nada. O que efetivamente vai determinar o que as dificuldades são é a maneira como eu vou lidar com elas. Tem gente que com essa dificuldade é esmagado pela vida, se sente arrebentado, destruído e clamam: quero morrer, ou então montes caiam sobre mim. Já outros, quanto mais apertados são, mais correm para perto do Senhor e dependem cada vez mais da sua graça e do seu amor. Descobre no meio da dor um Deus que é precioso em suprir as nossas necessidades. Eu acho bonito quando o escritor sagrado diz assim: foi bom para mim eu ter sido afligido. Quem aqui já teve a oportunidade de dizer isso em oração, numa oração sincera? Foi bom para mim eu ter comido o pão que o diabo amassou. Foi bom para mim eu ter passado por aquela grande perda. Foi bom para mim eu ter andado no vale da sombra da morte. Mas foi tão bom para mim eu receber aquele diagnóstico de morte e depois ver Deus executando a sua graça. Quem chega a dizer um troço desse? Mas o escritor sagrado disse: foi bom para mim eu ter sido afligido. E não foi porque eu recebi milagre, não. Porque eu aprendi a temer a sua lei. Que coisa maravilhosa de alguém que chega a esse estágio tão profundo de convicção e de convívio com o Senhor. Esse texto, ele retrata essa caminhada. O povo chegou naquela terra, e quando chegou naquela terra, Canaã não estava vazia, os irmãos muito bem sabem disso. Canaã estava cercada de povos. E quando o povo de Deus chegou, ele teve que conquistar o seu espaço. Deus diz assim: eu vou lhe dar vitória, mas você tem que lutar. Então chegou toda aquela nação de 40 anos de experiências com o Senhor, comendo todos os dias da mão do Senhor. E quando chega lá em Canaã, em lugar de encontrar o Deus Todo-Poderoso, por exemplo, encontra Baal. E encontra uma versão de que diz que eles agora teriam que plantar, teriam que viver da terra, teriam que trabalhar, teriam que suar, arregaçar as mangas. Aí eles aprendem que na nação vizinha, o Deus descia, segundo a convicção da nação pagã, o Deus descia, copulava com a terra, deixava o sêmen dele na terra, e daí a terra germinava. Aí Israel fica tentada a acreditar dessa mesma maneira. Aí o homem de Deus diz assim: vem cá. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não precisa crer em ninguém. Mas o Senhor nos alimentou durante a caminhada, e agora a gente vai ser agricultor, a gente vai trabalhar na terra, a gente é latifúndio. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Mas a gente não está mais caminhando.
Ele continua sendo o Senhor. Mas a gente não vai receber mais milagre, Ele continua sendo o Senhor. Mas a gente não vai receber mais cordonizes, Ele continua sendo o Senhor. Mas a gente não tem mais o maná que desce dos céus e não alimenta, mas Ele continua o Senhor. Ele é Senhor do deserto e Ele é o Senhor da terra. E a nação precisava aprender isso. Mas por que eu estou trazendo esse negócio nessa noite quando a gente fala de família? É porque aqui, gente, aparece aquilo que os hebreus vão chamar de Shema. O Shema é uma declaração pessoal de sua fé. Mas não é somente algo que se fala, é algo que se viveu. Presta atenção que eu não disse algo que tem que viver. Eu disse é algo que se viveu. O Shema é algo que o judeu enfia a mão no seu interior e lá de suas entranhas ele arranca a convicção de um Deus que durante todo este tempo vem sendo o Senhor de suas vidas. Por isso, quando se estabelece o Shema, e é algo interessante, é que esse texto diz que era a confissão de fé da nação judaica ortodoxa. Então, quando eles gritavam, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, eles não estavam apenas repetindo algo que o pastor sugeriu que repetisse, eles não estavam repetindo algo que estava na escola bíblica dominical, na revista, eles estavam falando de algo que tinha cheiro de sangue e gosto de suor, era algo que eles estavam vivendo. Por isso, deixa eu interromper esse primeiro momento aqui e perguntar, o que é que você tem vivido neste momento? Como é que está a tua fé, pai? Como é que está a tua fé, mãe? Como é que está a tua fé, família? Como é que tem vivido esse negócio? Porque nós estamos vivendo numa época de tão grandes entretenimentos, nós estamos vivendo numa época de tamanhas diversões, nós estamos vivendo uma época de tão grandes diversões que na nossa época não cabe a dor, na nossa época não cabe a aflição. Nós estamos vivendo numa época de sucesso, por isso não cabe luta. Nós estamos vivendo numa época em que todo mundo tem que se dar bem, por isso o evangelho da cruz já não serve tanto como um dia ele serviu. Talvez e só talvez por isso é que nós somos uma geração depressiva. É que nós somos uma geração suicida. É que nós somos uma geração que cultiva a morte porque perdemos a coragem de enfrentar a vida. E a vida só é vida quando é vivida na coragem daquele que perdeu a vida para que nós tivéssemos a essência do seu viver. Talvez por isso a gente esteja vivendo com um povo tão desanimado. Ó dia, ó dor, ó azar. Gente que se arrasta todos os dias. Gente que levanta sem ter um propósito para a vida, porque se esqueceu que a melhor vida para ser vivida é a vida daquele que é o Senhor da nossa existência. Mas voltando ao texto, aqui a gente tem um chamar, que é uma confissão de fé judaica. As nações ao redor de Israel adoravam a vários deuses. Quando eles chegaram em Canaã, tinha deuses para tudo quanto era lado. Além do mais, eles precisavam então se impor nessa localidade, dizendo, olha, apesar de todas essas declarações de fé que tem em volta de mim, eu ainda continuo crendo que só Deus é Deus. Só Deus é Deus. O único e verdadeiro Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Sabe por que a Bíblia bota isso? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Entre outras coisas, ela está dizendo assim, Deus é Deus de vivos e não de mortos, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso Deus a quem você adora não é Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos, porque Ele é um Deus vivo. Presta atenção um detalhe, esta declaração era recitada toda manhã, quando o judeu abria os olhos, e no final do dia, quando ele encerrava a sua jornada. Quando ele abriu os olhos pela manhã, ele não dizia assim, vixe, hoje é segunda, misericórdia. Ele não dizia, eu preciso emagrecer. Ele não dizia, ai, minha coluna. Ele não dizia, eu vou enfrentar tantos problemas hoje. Quando ele abria os olhos, ele dizia, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Estudos já comprovaram que os 3 primeiros minutos, quando nós acordamos, influenciam sensivelmente o restante de todo o nosso dia. Eu disse quantos minutos? 3.
Acorde, abra os olhos, eu espero. Invoque na sua vida expressões da sua fé. Acorde dizendo: obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor me deu. Todas as lutas desta manhã eu enfrentarei no poder do meu Senhor. Faz uma declaração de fé. E eu tenho certeza que no final do dia você vai agradecer melhor, porque terá experimentado o poder gracioso do Deus que te acompanha da hora que você deita à hora que você acorda. E pode ter certeza que é assim. O Shema declara essa unicidade de Deus. Foi o Shema, por exemplo, que Jacó ouviu dos seus filhos no leito da morte. Era a frase que eles diziam quando acordava, era a frase que eles diziam quando dormia. Quando Jacó morreu no leito da sua morte, um rabino escreveu no Torá que foi esta a expressão que Jacó ouviu na hora de morrer. Quando ele estava para morrer, os filhos em volta de Jacó disseram: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele passou a vida inteira dizendo isso, querido. Na hora de morrer, foi a última frase que ele ouviu e foi a última frase que ele recitou. Foram as palavras usadas por Moisés para dirigir-se aos judeus no seu discurso no deserto. Essa passagem que a gente está considerando é a primeira oração. Isso eu acho maravilhoso. É a primeira oração que uma criança aprende. É a primeira oração que uma mãe ensina a seu filho e é a última que ele recita quando morre. Qual é a primeira palavra que os nossos filhos aprendem? Não é mamãe, não, é papai. E não tira esse privilégio da gente, não. A gente já não tem quase nenhum. Por que é que os filhos aprendem primeiro a falar papai? De quem é a culpa? Da mãe. E quer que eu lhes prove? Vai chegando a hora do pai chegar em casa, lá vem papai. Olha a buzina do carrinho de papai. Olha a roupa de papai. O tempo inteiro a criança só fica ouvindo. Não é? Você tá, sim, pensei que você não disse que não. Está balançando a cabeça assim, ó. A gente fica, lá vem papai, olha papai. Aí pega a fotografia dele, olha papai. O menino passa a vida inteira dizendo papai, papai, o dia inteiro, papai, 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 papai. Aí ele aprende de primeiro a falar papai. Depois aprende papai. Aí as mães vêm desesperadas. Mas pastor, eu passo 9 meses com esse menino no colo, fico com estria, o peito cai, e a primeira palavra que ele fala é papai. A culpa é sua, minha senhora. A culpa é sua. Sabe o que é a mãe judia fazia? A primeira palavra que ela ensinava para o filho era: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Era a primeira coisa que uma criança aprendia. Deixa eu perguntar, qual é a primeira coisa que tua criança aprendeu? O menino aprendeu a declaração de fé. Por isso que Israel até hoje é uma pequenina nação, mas de um poder extraordinário. Porque a sua grande e principal verdade era a confiança nesse Deus. Palavra que servia, verdade que servia para viver e verdade que servia para morrer. Com as palavras do Shema nos lábios, muitos judeus enfrentaram as fogueiras da Inquisição. Tu já pensou, querido, aquela horda caminhando para a fogueira da Inquisição? Ou mesmo durante as câmaras de gás, durante a Segunda Guerra Mundial, quando aquela horda de judeus, aquela fila de judeus, aquela fila indiana caminhava para as câmaras de gás? Você sabe o que é que ele dizia? O que é que eles repetiam? Enquanto eles caminhavam, sabendo que iam morrer, eles iam falando baixinho: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. Eles caminhavam, entravam na câmara de gás, dizendo: o Senhor é o único Senhor. Quando você ouve um diagnóstico ruim, o que é que você diz? Quando você enfrenta um problema dentro da sua casa, o que é que você diz? Quando sua filha chega dizendo um problema para você, o que é que você fala? Quando seu marido conta um problema que ele está vivendo no trabalho, ou mesmo porque foi desempregado, o que é que você diz? Você sabe o que é que o judeu ortodoxo diria? Ele diria assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Isso fechava a porta para que o maligno se manifestasse e roubasse da gente a confiança de que o Deus que permitiu que tal coisa acontecesse, de que o Deus que fez a ferida é o mesmo Deus quem a sara. E a gente precisa desta convicção. Com as palavras do Shema nos lábios, eles enfrentaram isso. E este versículo, esta expressão, este versículo resume o primeiro e último mandamento do Decálogo.
dos 10 mandamentos. A força desse versículo é tamanha que mesmo um judeu, quando ele está distante em outro país, em outra nação, os irmãos sabem que eles foram espalhados pelas múltiplas diásporas, eles foram espalhados nos 4 cantos desta terra. Ele podia não ter a palavra, ele poderia não ter o Torá, ele poderia não ter o Misná, ele não poderia ter acesso ao Misdrá, mas ele tinha na cabeça esta frase, e esta frase era suficiente para suprir toda a carência afetiva, amorosa, espiritual que ele enfrentasse. Mesmo distante, sem ter nenhum judeu por perto, ele dizia quando acordava: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E quando ele dormia, ele repetia: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é meu único Senhor. Deixa eu te perguntar, meu querido, qual é o seu Shema? Eu quero que meu filho seja rico, eu quero que ele tenha muitos bens, eu quero que minha casa seja cheia. Qual é o seu Shema? Porque nos dias de hoje o nosso Shema está muito distante das Sagradas Escrituras. A gente tem sonhos profissionais, a gente tem sonhos afetivos, a gente tem sonhos conjugais, mas a gente não tem filhos, e nós precisamos voltar a sonhar sonhos espirituais para os nossos filhos. Precisamos. A gente quer a melhor escolha para ele. Escola, a gente quer melhor para ele, a gente quer o melhor curso, a melhor formação. Quantos pais aqui não se sacrificaram e têm se sacrificado ainda para que os seus filhos tenham o bom e o melhor, muito melhor do que o que eles já tiveram? Quantos de nós já não abrimos mão dos nossos próprios sonhos para que os nossos filhos realizassem seus sonhos, e realizando os seus sonhos, acalentariam o nosso coração? Quantos de nós? E está muito certo a gente fazer isso, mas eu te pergunto, quantos sonhos espirituais acompanham os seus sonhos para os seus filhos? Quantos? Não quero lhes perturbar nesta noite. O Midrash, que é um método de interpretação judaica, ensina que no Sinai, no Monte Sinai, milhões de judeus que haviam saído do Egito, incluindo as futuras gerações, ouviram o Senhor declarar, dizendo: eu sou Adonai, eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso a nação que ouviu Deus dizer isso, repetia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é meu único Senhor. Deixa eu interromper uma outra vez. O que é que você tem ouvido de Deus para a sua vida? A nação de Israel, lá no Sinai, ouviu: eu sou o Senhor vosso Deus. E o que é que você tem ouvido Deus falar ao seu coração? Tem uma outra verdade que aqui aparece, porque aqui não se declara apenas no que se crê. Declara-se em quem se crer, mas também por que se crer. E esta é uma verdade que nós pais precisamos alimentar e fortalecê-la cada vez mais. Sabe por quê? Porque é uma declaração de fé. Esta é uma declaração de fé, capaz de suportar todas as dificuldades da vida, capaz de enfrentar todas as dificuldades da vida. Esta é uma declaração de fé, uma posição de fé, é um estilo de vida, é um modo de viver, capaz de gerar fé, visão e resistência, mesmo nas mais difíceis situações. Esta declaração é capaz de me manter ligado, conectado a Deus, ainda que esteja longe da minha fé, ou enfrentando tentações, tribulações, privações ou dificuldades. Esta declaração de fé é uma declaração de fé ou uma fé declarada na vida, e ela me mantém de pé, seja qual for a circunstância. Eu preciso de algo que me mantenha de pé em toda e qualquer circunstância, que eu não dependa da visita do pastor, que eu não dependa do culto para me fortalecer, que eu tenha um Deus que me fortaleça além, para além de todos esses aparatos que a gente usa no nosso dia a dia. Estou triste hoje, vou para a igreja. Não, querido, vai para o Sinai. Vai para o Monte Sinai. É lá que o teu Deus quer um encontro contigo. Deixa eu te perguntar um troço. Quando você passa por algumas dificuldades, por algumas aflições, como é que teu filho vê você reagir? Como é que tu reage? O que é que tu faz? Vou piorar, porque hoje eu vim para piorar. Seu filho já te viu alguma vez orando no meio da tribulação? Orando. Ele já passou alguma vez no teu quarto? Pai, opa, e voltou porque viu você de joelho? Ele já viu você nessa condição no meio das tribulações? Pois eu te digo, querido, que um exemplo resolve muito mais do que 1 milhão
de palavras. Eles precisam ver você nessa condição. Daqui a pouco eu volto a isso. Eu quero crer. É capaz de manter ligado, conectado a Deus, ainda que eu esteja longe dos da minha fé, ou esteja enfrentando tentações, privações e apertos. É uma declaração de fé ou uma fé tão declarada na vida que ela me deixa de pé, seja qual for a circunstância. Ela diz que Deus é único, que Deus é suficiente, que Deus é presente, que Deus é real, Deus é verdadeiro. E o texto diz assim: Ele é tudo isso, vejam o que Ele fez, ouve, ó Israel, vem ver o que foi que Ele fez. Ele merece o nosso amor, Ele conquistou o nosso amor. Por isso o texto diz assim: por conta de ser Deus quem Deus é na sua vida, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem um cântico que a gente canta no nosso cantor cristão, que você muito bem conhece, Guilherme, que diz assim: temos por lutas passadas umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. O coro diz: se Deus é por nós, quem... Deus nos guardará. Mais alto. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. É linda a letra, a melodia, a mensagem que aqui está sendo dita. Queridos, essa é uma fé tão preciosa, é tão sólida, tão séria, ela é tão minha, que ela pode ser transmitida às gerações futuras. Você entendeu isso? Primeiro, eu tenho que ter essa fé. Primeiro, eu tenho que ter esse meu shekinah com Deus, esse meu tete a tete, esse meu cara a cara com Deus. As experiências difíceis, as experiências doloridas que eu já passei na vida, servem apenas para que eu cresça mais em Deus. O meu filho está olhando, minha mulher está olhando, meu marido está olhando, e eles querem ver como é que eu reajo frente a estes desafios que a vida me impõe. Se eles percebem que o meu shema é suficiente para me manter firme, mesmo no meio da tempestade, eles crescem acreditando: se funciona com meu pai, se funciona na vida da minha mãe, vai funcionar na minha vida também. Vai funcionar na minha vida também. Por isso, deixa eu lhe dar uma sugestão. Fale mais e viva mais Jesus dentro da sua casa. Seus filhos vão dizer: depois desse congresso de família, meu pai ficou meio doido em relação à coisa da igreja. Continue doido em relação às coisas da igreja dentro da sua casa. Porque na primeira oportunidade em que o nó apertar na vida do seu filho, ele vai voltar para casa e vai dizer: ou pai, ore por mim, ou vai dizer: pai, ore comigo. Porque ele já viu que Deus na sua vida funciona. É só isso que eles querem. Eu me lembro que Lázaro, eu já falei isso aqui uma das vezes que eu preguei, Lázaro, que hoje é pastor, tem uma igreja lá em Feira de Santana, que é cantor. Quando ele começou logo na fé, das vezes em que ele ia na cidade, ele sempre ia lá na igreja, porque a gente tem um projeto chamado Vem Louvar Verão, que alguns de vocês já participaram no mês de janeiro lá na Soares Lopes. Todos os anos ele vem para participar. E eu me lembro que numa dessas vezes que ele foi pregar na igreja, ele disse um troço que até hoje não saiu da minha cabeça. Lá no meio da sua fala, quando ele estava cantando, ele ministrou algumas coisas lá, ele disse assim: quando eu me converti, eu procurei alguém em cuja vida o evangelho estivesse dando certo. E é isto que as pessoas querem ver. Não quer as nossas conquistas, quer ver o evangelho dando certo. Porque é isto que de fato faz toda a diferença. Primeiro, portanto, você precisa ter uma fé, você precisa ter um shema, você precisa ter uma declaração,
pessoal da sua fé. Você precisa ter uma convicção que seja sua, somente sua, apenas sua, ainda que outras pessoas adquiram de uma outra forma. Esta declaração de fé, ela não vem do conjunto ou do volume de pregações, mas ela vem do conjunto e do volume das experiências vividas com Deus. Vocês estão lembrados como foi que Paulo argumentou com os judaizantes? Quando os judaizantes começaram a encher a paciência dele, ele disse assim: desde agora ninguém me inquietes, porque eu trago no meu corpo. É como se ele estivesse dizendo assim: me diga qual é a marca que você tem da sua fé, judeu? E o judeu dizia assim: eu não tenho marca nenhuma, eu não sou marcado. E Paulo tiraria a camisa dele, mostraria as costas e dizia: conta quantos açoites tem aqui. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu paguei o preço para ser quem eu sou em Cristo Jesus. Os irmãos sabem que Paulo apanhou mais do que Jesus Cristo, não sabe? Porque Jesus Cristo tomou 39 açoites. Os romanos, quando julgavam alguém, junto com os judeus, e o açoitava, dava 39 açoites, porque eles julgavam que o homem só suportava 40 açoites. Aí, para que o cara não corresse o risco de morrer, ele dava só 39. Paulo disse que 5 vezes ele foi açoitado. Então, 5 vezes Paulo tomou 39 açoites. Se eu não estou enganado, deve dar 195. Deve dar 195 açoites. Então Paulo podia abrir a roupa dele e dizer assim: veja aqui nas minhas costas as marcas. E diante das marcas de Jesus, ninguém consegue nos demover da fé. Qual é a sua declaração de fé, meu querido? Isso é necessário que você tenha. Segundo, essa sua declaração de fé tem que ser tão sua, e tão profundamente sua. Ela precisa ser algo tão enraizado, ela precisa ser algo tão de dentro, o suficiente para que você possa transmiti-la às gerações futuras, como diz o versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarás no teu coração, delas falarás assentado em tua casa. Segundo, andando pelo caminho. Terceiro, deitando-te e levantando-te. Entre outras coisas que eu poderia comentar aqui, fala de uma persistência, de uma insistência. Eu tenho visto na minha igreja, e quero crer que aqui isso não aconteça, mas eu tenho visto na minha igreja pais cujos filhos têm 7, 8, 9 anos. Cadê fulano? Não quis vir para a igreja não, deixou em casa. Eu fico imaginando, se seu filho disser que não quer ir para a escola, com 7, 8 anos você vai dizer: não, meu filho não quis ir para a escola, eu não levei para a escola. Se ele tem que ir para o médico, você: não, meu filho não quer ir para o médico, ele não vai para o médico. Mas quando chega na questão espiritual, pois eu lhe digo, a escola vai ficar aqui, a saúde vai ficar aqui, as realizações pessoais aqui. A única coisa que a gente vai levar para a eternidade é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos perdendo a nossa geração, porque nos esquecemos do nosso Shema, e hoje, nesta noite, eu quero trazê-lo de volta. Vamos recitar o Shema dos judeus? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus é um. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vamos juntos? Eu vou trazer agora para o pessoal. Eu quero ouvir só as mulheres dizendo assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o meu único Senhor. Só as mulheres. As mulheres têm a voz linda, mas homem, quando fala, é um negócio dos céus, é a voz de muitos trovões. Vamos agora, homens, dar um banho nessas mulheres. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês viram que eu nem usei o microfone? Que eu nem falei porque eu não precisava. O Senhor, nosso Deus, é meu único Senhor. É meu único Senhor. Famílias estão sendo destruídas pela televisão, pela mídia, pela novela, pela internet. Quando famílias são destruídas por causa disso, Ele não é o Senhor. Famílias têm sido destruídas por causa da pornografia, da pornofonia. E quando isso acontece, Ele não está sendo o Senhor. Famílias têm sido destruídas pela ganância, pela usura. E quando isso acontece, Ele não é o Senhor. Famílias têm sido destruídas, e todo e qualquer outro elemento que ameace a família e sobre ela prevaleça, nega o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Eu preguei talvez tenha 2 domingos, e eu disse que quando a gente ama, a gente faz sacrifício.
Aí tinha uns cabas lá na igreja, que eu acho que aqui isso também não acontece, não. Mas tinha uns cabas lá na igreja que eu sei que eles não vão domingo de manhã para a igreja. Sabe por que eles não vão domingo de manhã para a igreja? Você é capaz de adivinhar? Vocês dois aí? Diga aí, vai, eu quero ouvir. Hã? Uma voz profética surgiu aqui. Por causa do baba. Por causa do baba, do bola, do futebol. Aí tem gente que está me olhando com a cara feia, está dizendo, vixe, lá vem ele pegar no meu pé. Não, querido. Se você deixa de estar na casa de Deus, servindo a Deus por causa do seu futebol, você nunca vai poder dizer ao seu filho que ele não vai para a balada porque ele tem que ir para a igreja. Porque o mesmo prazer que o futebol dá a você, a balada dá para ele. Você entendeu o que eu estou dizendo? É época de sacrifício. E eu preciso fazer todo o sacrifício para salvar essa geração que está se perdendo. A minha geração não tinha smartphone, a minha geração não tinha celular, a minha geração não tinha internet, não tinha um mundo dentro de casa. Os nossos filhos estão sentados do nosso lado. Um dia desse na igreja, a gente está trocando agora a senha de lá com mais frequência. Um dia desse eu estava lá no culto, então a turma lá em cima, tá no celular, eu estou achando, estão lendo a Bíblia comigo. E eu estou feliz da vida achando que essa turma estava na leitura da Bíblia comigo. Quando termina o culto, aí vem alguém, pastor, se eu preciso fazer alguma coisa, o que é que foi? É que Breno é um menino lá que é nerd, né? É bom que só a internet. Ele descobriu a senha da internet daqui da igreja e distribuiu com a turma está lá em cima, pintando o set, só precisa ver o que está rolando lá em cima. Eu chamei o coordenador de comunicação e disse, troca a senha hoje. Ele veio e trocou a senha. Fiquei feliz da vida, esperei domingo à noite. Domingo à noite, quando eu olho de novo, o povo está de novo no... E eu não sabia quem era. Está de novo no celular. Eu disse, agora sim eles devem estar lendo a Bíblia. Não está não, pastor. Eles continuam na internet. Porque Breno de novo descobriu. Breno é um negócio sério. E distribuiu a senha para essa turma toda. Aí foi que eu chamei ele, meu filho, não faça isso não, você está desviando todo mundo. Mas do lado da gente, sentado do lado da gente, tem um bocado de jovens fazendo isso. Mas eu vou piorar. Aí a gente teve um congresso na igreja. Não fui eu quem estava pregando. Aí sabe para onde eu fui me sentar, minha filha? Lá na galeria. Na galeria, eu vim para o fundo, e fui olhando lá de cima o que é que os adultos estavam fazendo. O que eu vi de adulto no WhatsApp enquanto o culto acontecia, não estava em nenhum GB. Eu te pergunto, dá para a gente dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é meu único Senhor? Dá para dizer? Dá para dizer se a gente tem usado esse instrumento de uma forma tão destrutiva assim? Você precisa ter essa declaração de fé. E as palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? Exatamente, enfiar na cabeça, é gravar e imprimir no espírito de alguém repetidamente. Tem um princípio chamado ensinagem. O conceito de ensinagem diz que só há ensino quando há aprendizado. E é aqui que eu vejo isso aqui. E as palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Como? Delas falarás assentado em tua casa. Quando tiver todo mundo sentado em casa, fala da tua fé. Andando pelo caminho, no exemplo, nas coisas que a gente faz. Conta-se uma história bem engraçadinha de que um menino ia passando e estava um pastor consertando a cerca da casa dele. Essa vocês devem conhecer. Está lá o pastor consertando a cerca da casa dele. O menino ia passando, daqui a pouco o moleque voltou. Está aqueles molequinhos perturbados que a gente conhece. Aí ele parou e ficou olhando a cena. O pastor percebeu que ele estava olhando e continuou lá consertando a cerca. Tome prego e martelo, tome prego e martelo, tome prego e martelo. Até a hora que o pastor não se conteve e disse assim, oxe, o que é que tu está fazendo aqui? Tem um bocado de tempo que tu está parado aí me olhando. Ele disse, eu estou esperando ver o Senhor bater com o martelo na cabeça do seu dedo. Para quê? Para ver o que é que o Senhor vai dizer. Deixa eu te perguntar metaforicamente. Quando um martelo bate na cabeça do seu dedo, o que é que você diz? Ouve, ó Israel. Que maldade, não é? Ai, Jesus bate de novo, né? Assim, tem gente que faz isso, oh, Jesus bate de novo. Ou então, oh, delícia, meu pai, o céu deve ser assim. Tu as ensinarás a teus filhos, aprendendo pela repetição, aprendendo pela internalização
e aprendendo pela observação. Além do mais, para que nossa geração não seja perdida, a gente precisa efetivamente insistir com os nossos filhos. A maneira como vivemos é importante, pois confirma aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos. Moisés admoestou os pais a falar da palavra de Deus em casa, passar aos filhos como modelo, permitir que a palavra guiasse as suas mãos, seu coração e sua vida. É isso que ele estava dizendo. Portanto, querido, eu preciso entender que esta fé tem que ser tão minha, tão minha, tão minha. Primeiro, que ninguém arranque. Segundo, que eu tenha suficiente para insistir com meus filhos, para que creiam neste Deus que eu creio. Tem que ser tão minha que ninguém arranque. Quer ver um outro hino que eu gosto? Eu sou de Jesus. Foi tão desafinado o aleluia dos irmãos. Pera. Esse aleluia dos irmãos foi desafinado que só. Com esse aleluia a gente não entra no céu. Vamos fazer direito? Eu sou de Jesus. Oh, coisa linda. De Cristo Jesus. Olha o que o poeta diz: não quero falhar, mas quero, bem forte, andar e viver. Oh Deus, seja este o nosso Shema. Eu sou de Jesus, aleluia. Seja este o nosso Shema. E a última coisa que eu quero retirar desse texto: primeiro, você tem que ter uma fé sua, abundante, viva e eficaz. Segunda, ela tem que ser tão profunda que ninguém arranque-a de você, mas que seja o suficiente para você compartilhar com os seus insistentemente, pelas diversas ferramentas que você tiver, andando pelo caminho, deitando-te, assentando na tua casa. Mas a última coisa, além de compartilhá-la, além de ser compartilhada com os meus, ela precisa ser o fundamento, a essência, a orientar todas as áreas de minha vida, inclusive a minha casa. No texto que nós lemos, do livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, venha comigo lá, por favor. E já estou, depois de vencido, esgotado este ponto, entendo, terei terminado. Versículo de número 8. Bota o versículo de número 8 aí, querido, por favor. Deuteronômio 6. Versículo de número 8. Pronto? Uai. Tem como colocar o versículo 8 aqui, não? Tem? Gente, o que é que diz o versículo 8 aí de vocês? Vamos lá? Também. Versículo 9. A palavra de Deus devia controlar quem passava, quem entrava e quem saía da casa. É um negócio forte isso. Esse ensino, eles levaram ao pé da letra. Os versículos 8 e 9, eles levaram ao pé da letra. Os judeus entenderam esses mandamentos tão literalmente, mas tão literalmente, que eles começaram a usar trechos das Sagradas Escrituras colocados em pequenos recipientes. Eram pequenos recipientes chamados filactérios, ou tefilim. Não tenho bem certeza se a pronúncia do tefilim é essa ou se é tefilim. Eram duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de animal puro. E dentro das quais estava contido um pergaminho. Eram umas caixinhas pequenas, presas com tira de couro de animais. E dentro dessas caixinhas havia um pergaminho com os 4 textos do Torá. Êxodo 13, Deuteronômio 6, Êxodo 13 de 1 a 10, de 11 a 16, separado, Deuteronômio 6 de 4 a 9 e Deuteronômio 11 de 13 a 21. Estas 4 passagens estavam registradas em tiras de couro de animal puro. E essas tiras que formavam pergaminho eram guardadas dentro dessas caixinhas. Me acompanhe.
Eles levavam estas caixinhas e estas tiras atadas à testa, eles amarravam aqui na testa. E quando eles viajavam, eles não prendiam a caixinha, mas escrevia na tira de couro as 4 passagens e as amarrava aqui, como se fosse uma bandana. Além do mais, eles também fixavam no batente da porta da casa, aí eles colocavam a caixa. Eles chegavam, me acompanhe, eles chegavam aqui no batente da casa, paf, e colocavam. Mas tinha um detalhe que eu acho interessante, que com o passar do tempo eles tiraram daqui e eles mediram, me acompanhe, e eles mediram 10 palmos do chão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palmos do chão, eram 10 palmos contados. E eles amarravam os filactérios e os tefilins aqui. Para quê? Todas as vezes que eles saíam, eles batiam no filactério e diziam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Iam para a rua. Quando eles voltavam, eles botavam a mão de novo e repetiam. Sabe o que eles estavam dizendo? A palavra de Deus controla a entrada na minha casa e a palavra de Deus controla a saída da minha casa. Deixa eu te perguntar, o que é que controla a entrada e a saída da tua casa? Eu acho isso forte. Eu disse que foi algo que mexeu comigo. Mexeu profundamente comigo. Acostumado que sou a pregar, e já confessei esse meu pecado na igreja, durante muito tempo eu li a Bíblia para pregar. E perdi o prazer de ler a Bíblia para me alimentar. Então, na minha vida, não tinha mais filactério nenhum, porque eu entrava e saía, e a palavra de Deus não regia nem minha entrada, e a palavra de Deus não regia a minha saída. Mas sabe o que é que também está dizendo? Que a palavra de Deus controla quem entra, e a palavra de Deus controla quem sai. Na minha casa, eu falo agora eu e Nádia, na minha casa só entra quem glorifica a Deus. Na minha casa não se entra para murmurar, para armar, para comentar, para tramar contra quem quer que seja. Na minha casa não entra absolutamente nada que não glorifique o nome do Senhor. A TV da minha casa não é ligada para que coisas do mundo que desvia a fé da minha família apareçam dentro da minha casa. Porque o diabo não aparece mais com chifre tridente, ele aparece agora colorido, bem bonito, cheio de aplicativos e com muitas facilidades. Eu acho profundo quando ele diz assim: e as atarás na tua testa. Sabe qual é a mensagem com a palavra amarrada aqui na testa? Tem uma mensagem. Quando eles viajavam e prendiam aquelas tiras de couro na testa, eles estavam dizendo assim: a palavra de Deus vai controlar todos os meus pensamentos. Eles amarravam também tiras de couro com a mensagem aqui no punho. E sabe qual é a mensagem que ele estava transmitindo quando alguém via? Quando alguém vê você de aliança, diz que você é o quê? Na mão direita, na mão esquerda, diz que você é o quê? Casado. Quando eles viam alguém com aquilo, eu sabia que eram judeus, que serviam ao Deus Todo-Poderoso, e que ali ele estava dizendo assim: a palavra de Deus controla as minhas ações. As minhas ações. Meu pensamento e as minhas ações. E quando chegavam na casa, que via no umbral, ouvia aqui, 10 palmos do chão, que era a medida do homem para o judeu, a medida perfeita do homem. Quando eles entravam, ele estava dizendo o seguinte: a palavra do Senhor controla a minha casa. Não sei se você já passou pela experiência de gente que entra na nossa casa e quando elas saem, nós estamos adoecidos, amargurados, tristes, porque nós não pedimos à pessoa que ela medisse a entrada dela pela minha fé, pelo que eu creio, pelo que eu acredito e pelo que eu vivo. O que é que passa na sua TV? Você pode bater aqui com o que passa na sua TV? Você pode bater aqui com o que você assiste pela internet, nas redes sociais? Você pode bater aqui? Se você não pode bater aqui, querida, a palavra de Deus não está tomando conta da sua vida. Não podemos deixar de admirar isso nos judeus ortodoxos. No Salmo 121, versículo de número 8, o escritor sagrado diz assim: o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Eu quero fazer o culto do ninho vazio na minha casa. Eu quero ver minhas 4 filhas servindo profundamente
ao Deus Todo-Poderoso. Todos os dias eu peço ao Senhor que coloque na vida delas homens de Deus. Nunca pedi a Deus que lhes desse qualquer colocação profissional. Uma é psicóloga, uma é engenheira, outra está terminando direito e a outra faz medicina. Nunca pedi a Deus realização profissional. O que eu peço a Deus é que coloque na vida delas homens tementes a Deus. Quando duas delas apareceram com dois rapazes namorados, em momentos diferentes, que não era crente, a mãe enlouqueceu. E essa mulher orava que era uma beleza. Deus retirou esse menino. Nós continuamos orando. Botou agora um que é filho de... Ele é um pastor. O outro, a família é toda de crente. Os dois serviram ao Senhor e à igreja. E eu continuo orando. Porque ainda não é o que eu quero. O que eu quero é que elas se casem com homens que temem a Deus. Para mim, é a maior riqueza delas. É o maior presente que elas podem nos dar. São homens que sirvam ao Senhor. Para isso, eu faço qualquer sacrifício, porque eu sei que toda e qualquer conquista que elas tiverem, não serão capazes de sequer encostar a porta do céu para que elas entrem. Nada disso concederá a elas a entrada nos céus. Elas só entrarão nos céus se forem servas do Deus Todo-Poderoso. E é isso o que eu desejo para a minha família. Era um sinal, portanto, de que a casa deveria ser, encerro dizendo isso, um santuário para o Senhor, um lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada. Eu gostaria de ter escutado isso antes. Eu gostaria de ter entendido antes. E eu teria feito muito mais do que o que até então eu fiz e tenho feito. O que vai salvar a próxima geração? Eu fui membro de Sinai na minha adolescência. Saí de lá com 18 anos e fui para o seminário. Quando voltei, já não voltei mais para lá. Fui pastor em Marechal Rondon. Depois fui pastor em Valença. E hoje, há 20 anos, pastoreio a igreja Lindinópolis. Mas numa dessas vezes eu visitei Sinai. Depois de muitos anos, tinha uns 15 anos. Mais do que isso, uns 20, sei lá quantos anos. E quando eu cheguei lá, tinha uma reunião na casa pastoral, tem mais de 20 anos, ainda tinha a casa antiga. Quem conhece Sinai sabe do que eu estou falando, ainda tinha a casa antiga, onde hoje é o estacionamento, ali era a casa pastoral. Tinha uma reunião lá na casa pastoral com o corpo diaconal. Meu pai, que é diácono, há mais de 1000 anos lá em Sinai, aí, filho, bora. Como eu conhecia todo mundo, eu era pastor, eu fui. E eu fiquei sentado observando as conversas dos irmãos. Mas eu fiquei impressionado porque eles falavam de coisas da Bíblia que nem eu mesmo conhecia. Eles contavam histórias da Bíblia. Eles contavam coisas novas da Bíblia, que para mim, estudioso da Bíblia, que já li a Bíblia, que pesquiso a Bíblia, eu ficava boquiaberto com a beleza daquilo que eles estavam contando. Eu parei de falar e comecei a ficar perto deles. Os diáconos mais antigos falavam de uma palavra de histórias da Bíblia que eu sequer jamais tinha percebido. E eu saí naquele dia agradecido a Deus por pessoas que são capazes de tirar do baú de sua fé experiências tão edificantes como aquela. E eu vim para casa agradecido. Ali, eu entendi que é esse tipo de coisa que a gente precisa cultivar quando estamos juntos. Alessandro Manetti, ele disse: não se conhece uma família pela presença do pai, da mãe e dos filhos. Ele disse: se conhece uma família pela presença do pai,
da mãe e dos filhos, mas principalmente ele é família e a gente mede a família pelo que eles são capazes de produzirem quando estão juntos. A minha oração para esta igreja, para a minha igreja e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que pai e mãe tenham o seu Shema e que os nossos filhos aprendam também o seu Shema e que a semelhança dos judeus, conforme a palavra nos orienta, eles possam dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é meu único Senhor. Só quem manda na minha vida é o Deus Todo-Poderoso, e por Ele eu filtro as minhas ações. Se assim for, nossa geração está salva para a glória do nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, querido? Deixa eu orar com os irmãos novamente para entregar a palavra aos dirigentes. Obrigado, bondoso Deus, pela beleza da Tua palavra. Obrigado, bondoso Deus, porque ela nos inspira sempre. Ó Deus, ela me tem ajudado a ser um homem, um pai e um pastor melhor. E quanto mais nos alimentamos dela, mais transformações ela opera no nosso coração. Abençoa esta igreja tão querida, Pai Santo, e que o nosso Shema seja ouvido nos 4 cantos da cidade de Itabuna. É a minha oração, em nome de Jesus.